Qual é o caminho que você está tomando? Pode parecer uma pergunta simples, mas ela carrega o peso da eternidade. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que você já está em um dos dois caminhos. Isso mesmo, não existe neutralidade espiritual. Ou você está caminhando para a vida eterna, ou está se aproximando da perdição. Pode ser duro ouvir isso, mas é a realidade. Jesus nunca deixou espaço para um meio termo. Céu e inferno não são destinos aleatórios. São consequências diretas de escolhas diárias, conscientes ou não. E a escolha de ignorar também é uma escolha. Muitos acreditam que têm o controle total de suas vidas, mas a verdade é que, sem perceber, estão sendo conduzidos. Um simples "depois eu penso nisso" pode ser o passo que distancia você do propósito de Deus. O caminho mais atraente nem sempre é o certo. E o caminho que parece mais difícil, muitas vezes, é o que conduz à vida. A estrada larga nunca começa com placas de aviso. Ela começa com promessas sedutoras, com atalhos, com liberdade sem compromisso. Mas o fim dela é destruição. Desde o início, no Jardim do Éden, Deus confiou ao homem algo que nenhuma outra criatura recebeu: o poder de escolher. Ele colocou ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse em Gênesis, capítulo 2, versículo 17: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás." Repare que Deus não colocou uma cerca, nem anjos armados. Ele nos deu o livre-arbítrio, não como sinal de abandono, mas como honra. Deus queria filhos, não marionetes. E a escolha feita por Adão e Eva afetou toda a humanidade. Hoje, esse mesmo poder de escolha está em suas mãos. Cada decisão tem um peso eterno. Como disse Josué, em Josué, capítulo 24, versículo 15, "Escolhei hoje a quem sirvais." Jesus também nos alertou sobre os dois caminhos. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ele disse: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem." Sim, meu querido, poucos escolhem esse caminho, porque ele exige renúncia, entrega, perseverança. O caminho largo é lotado, popular, mas vazio. Ele promete liberdade, mas cobra caro no fim. É o caminho da ausência de cruz, da ausência de confronto, da ausência de verdade. O diabo não tem pressa. Ele seduz com calma, embala o coração com palavras doces e só revela o abismo quando a alma já está fraca. Por outro lado, o caminho estreito é difícil, mas cheio de propósito. Cada renúncia constrói eternidade. Cada dor tem um sentido. O céu não é um acidente. Ninguém chega lá por acaso. Mas muitos escorregam para o inferno por causa da comodidade. E por que tantos escolhem o caminho errado? Porque existe uma batalha invisível em andamento. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, está escrito: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." É uma guerra espiritual. Pensar que estamos sozinhos tomando decisões é um grande engano. Existe influência, existe manipulação, existe uma força tentando cegar os olhos do seu entendimento. O Espírito Santo quer guiar você à verdade, mas o inimigo trabalha nas sombras, distorcendo a palavra, lançando dúvidas, alimentando sentimentos que nos afastam do propósito. É por isso que em Efésios, capítulo 6, versículo 13, Paulo nos orienta: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau." Sem discernimento espiritual, o mal pode parecer bem, a mentira pode parecer um milagre, e a voz do inimigo pode parecer um conselho amigo.
Satanás é estrategista. Ele sabe disfarçar o engano. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Paulo alerta: "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Às vezes, o mal se apresenta como oportunidade, como resposta de oração, como uma bênção disfarçada. É por isso que em 1 João, capítulo 4, versículo 1, somos exortados: "Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus." Nem tudo que reluz vem do Senhor. A serpente no Éden usou palavras doces, falou de Deus. Mas o propósito era matar, roubar e destruir, como está escrito em João, capítulo 10, versículo 10. Essa luta não se vence com força humana, mas com oração, vigilância e discernimento. O inimigo não apenas ruge, ele sussurra também. Mas no meio de tantas vozes, há uma que nunca muda, nunca grita, mas sempre chama com amor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa." Ele não força a entrada, ele espera, ele convida. E quando diz: "Segue-me", ele não está oferecendo religião, mas vida. Ele não oferece peso, mas transformação. A beleza desse chamado é que Jesus não apenas mostra o caminho, ele caminha com você. Ele te sustenta quando você tropeça, te levanta quando você cai. Em João, capítulo 10, versículo 27, ele afirma: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem." O convite é pessoal, é para quem está disposto a confiar e obedecer. Mesmo sem entender tudo, mas disposto a seguir aquele que nunca falha. E talvez, nesse momento, seja o próprio Deus falando contigo. Talvez você sinta no coração que é hora de decidir. Essa decisão muda tudo, porque não existe tempo infinito para escolher. Hebreus capítulo 3, versículo 15, nos adverte: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações." O maior erro espiritual é adiar. O inimigo não precisa que você rejeite Jesus. Basta que você diga: "Mais tarde." Mas quem garante o amanhã? A eternidade está sendo decidida agora. Cada atitude, cada escolha está conduzindo você para um dos dois caminhos. Quando você diz: "Agora não é o momento para Deus", você já está escolhendo se afastar dele. E isso muitas vezes não acontece por rebelião, mas por comodidade, por frieza, por negligência. Mas escute, se você ainda está respirando, é porque Deus ainda está te dando mais uma chance. Ele está dizendo: "Volte para mim." As portas do céu ainda estão abertas, a graça ainda está acessível. Mesmo que você esteja afastado há anos, uma única decisão pode mudar tudo. Porque Deus nunca desistiu de você. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Enquanto há vida, há esperança. E mesmo que você tenha errado, mesmo que tenha escolhido o caminho errado, Deus ainda está chamando pelo seu nome. Ele não desistiu. Ele conhece você. Ele tem planos para você. O Pai ainda está de braços abertos. Ele não te criou para a destruição, mas para a vida. Mas a decisão é sua, somente sua. Não deixe para amanhã o que pode mudar sua eternidade hoje. Se esta palavra falou com você, então agora é o momento de agir. Feche os olhos e fale com Deus. Peça perdão, entregue sua vida a Ele. Não espere mais um sinal, mais uma confirmação. Este é o sinal, este é o chamado. Volte para os braços do Pai. Comente aqui: "Eu escolho o caminho da vida." E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa verdade. Que Deus te abençoe poderosamente.